Olá, sou o Wagner Coelho, mais uma vez passando aqui para trazer para você, militar das Forças Armadas, nossos militares da ativa, da reserva, nossas pensionistas também, algo sobre a nossa situação. Nós temos muito até a agradecer a Deus, né, por estarmos aqui ainda e agradecer a você que nos segue nas redes sociais, os nossos apoiadores quando encontram com a gente em alguns lugares aí por esse Brasil afora, né? Tem gente que me chama de ou viajante, mas graças a Deus por onde eu passo eu faço amizades, eu abro portas, né? A gente constrói pontes e não muros. É muito importante o feedback que a gente recebe de vocês nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, da WhatsApp, do Telegram também. Não pensem vocês que a gente não leia, a gente não dê atenção àquilo ali. Com certeza, tudo a gente está sempre observando, sempre lendo, prestando atenção. Isso é muito importante, o feedback de vocês. Então, a gente tem que manter essa seriedade junto a vocês. É importante que muita coisa que vem acontecendo, a gente venha divulgando realmente. É lógico que tem uma pequena parcela que muitas das vezes se incomoda com o crescimento alheio, né? Então, isso faz parte do processo, é natural. Nós não podemos agradar a todos, como Jesus não agradou a todo mundo, né? Ou crucificaram ali, mas isso faz parte, né? Porque a gente tomou essa diretiva, essa diretriz de estar informando, criticando, reclamando, mas eu não me preocupo. O importante é mantê-los totalmente informados do que vem acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre a realidade das Forças Armadas, né? Isso tudo que vai acontecendo por esses dias aí, a situação tem ficado muito difícil. E a gente vê que hoje a situação das Forças Armadas é uma realidade é, sem muita motivos, né, de felicidade para grande parte da tropa, principalmente os praças e suas pensionistas, né, que correspondem basicamente a 80% mais ou menos do efetivo das Forças Armadas. E hoje nós temos praças e as suas pensionistas, principalmente, vivendo momentos difíceis, passando por dificuldades realmente, né? Não é, e acho que isso não era a premiação, principalmente os militares da reserva estarem passando por isso hoje, pois cada vez que a gente vai aumentando as nossas idades, né, o corpo vai sentindo, é o momento que a gente mais precisa, né, de ter um tratamento digno, né, um salário digno também para sobreviver. E a gente hoje está falando esse assunto para os militares. E quanto menor a graduação do praça, a situação vem se tornando insustentável, né? Nós somos taxados hoje como o peso do orçamento da União. A soma dos gastos de todos os nossos militares, hoje nós somos cerca de 700 a quase 800 mil entre ativos e inativos, mas a soma dos nossos gastos com o pessoal que está caindo, batendo na mídia sempre aí, é em torno de 77,4 bilhões. Né? Então muita gente critica que o militar está tirando o dinheiro da nação, é o rombo por onde escoam os recursos da pátria, né, da União. Ele é feito realmente, ele é o pagamento do efetivo de quem dedicou a sua vida, a sua carreira, a sua saúde em prol da pátria. Isso não caiu de graça no colo de ninguém. Não cai de graça. Então, a gente vê que hoje, por exemplo, nós temos alguns dados que eu resolvi puxar para trazer para vocês. Eu não estou criticando A ou B, criticando C, né? A gente está justamente tentando alinhar as ideias para que os nossos chefes do executivo, os nossos ministros, que não é um ministro só que vive atacando as Forças Armadas, que eles caiam na realidade do que está acontecendo. Hoje, por exemplo, nós temos o gasto em 2024 de 168,6 bilhões, tá, com projeção para uma economia de 1,4 bilhão para 2025
de acordo, deve ser a tal da cota do sacrifício, né? Que vai cair de 168,6 para 167,2 bi, né? Onde está sendo gasto esse dinheiro? Essa proposta dessa economia de 1,4 bilhões, né? Bolsa Família. Nós sabemos que o povo brasileiro tem passado dificuldades, realmente encontra-se em situação de vulnerabilidade, mas o motivo, será que são as Forças Armadas que estão causando esse rombo, trazendo esse prejuízo para a população? Né? Podemos verificar clara tentativa nesse sentido, eu vejo desta forma, uma tentativa de destruir realmente quem trabalha e quem trabalhou com dedicação exclusiva dia e noite a serviço da garantia da pátria. E não tinha horas extras, fundo de garantia. Eu sei que muitos servidores públicos também não têm, mas a gente está falando de uma categoria, quando eu falo categoria de militares de praças, é porque é a categoria onde nós realmente não temos privilégio. Eu, praticamente, posso afirmar para vocês, eu nunca tive privilégio em servir as Forças Armadas. Pelo contrário, a gente vai chegando a certa idade, a gente vai adquirindo doenças, vai adquirindo coisas que trazem dificuldade para você levar a sua vida aqui fora. Eu não estou dizendo, como foi feito naquele vídeo que a Marinha fez, né, em relação a privilégios, eu não estou criticando a sociedade, mas eu quero que a sociedade tome por base o seguinte: o prejuízo que é causado aos cofres públicos não parte dos militares ali, porque são pessoas que se dedicaram, como eu falei anteriormente, trabalharam, dedicaram suas vidas. Acho que o militar, tanto da ativa quanto os inativos, merecem o respeito, o devido respeito, pelas suas funções. Os motivos que levam esses gastos exorbitantes aos cofres públicos, para mim, no meu entendimento, eles são frutos da corrupção, privilégios, mordomias e gastos da máquina pública de forma descontrolada. Nós vemos aí cartões corporativos de presidente da República, onde a primeira-dama gasta milhões, né? Aí o presidente também viaja, se hospeda em locais que custam milhões. Eu não estou criticando aqui nem o governo A, nem o governo B. Estou falando que a gente vê na mídia e a gente vai buscar esses assuntos justamente aonde? No portal da transparência. Eu citei agora para vocês que 168 bilhões, né, ele é gasto com Bolsa Família atualmente. São pessoas que têm baixos salários, são pessoas que a gente observa que essa questão do Bolsa Família é simplesmente a questão de cabresto. O político adora isso, adora, os políticos adoram. A gente vê que o brasileiro está se tornando moeda de troca, né? A gente pode citar ainda o caso também, quando a gente vai falar de privilégios e gastos, o gasto com o judiciário. O judiciário hoje ele gasta em cerca de 132,8 bilhões, que equivale a 1,2% do PIB do país, né? Ou então 2,3% dos gastos da União, entre municípios, estados e Distrito Federal. Então vamos lá, recapitulando: Forças Armadas 77,4 bi, Bolsa Família 168,9 bi, Judiciário 132,8 bi. Observem que o gasto com as Forças Armadas ele não é o gasto nem a metade do que se gasta com o Bolsa Família. O governo faz questão disso para manter aquele eleitor, aquele voto de cabresto. E hoje ainda a gente vê, vamos levar para o caso da Justiça, os magistrados pensam serem entidades onipotentes, né? Eu acho que eles pensam, os juízes brasileiros. Eles têm o papel de julgar processos a partir da lei e da Constituição e limitando-se positivamente os seus poderes de ação. E assim como outros trabalhadores, se equivalem a uma série de direitos e deveres como qualquer mortal. Mas não é isso que acontece. O judiciário hoje soma, mais ou menos no Brasil, 18.265 juízes, né? E fora
englobando de um modo geral. O termo magistrado engloba todos os integrantes da magistratura, incluindo desembargadores, ministros. Mesmo assim, o país permanece abarrotado de processos sem julgamento. Complicado. A gente queria taxar o militar como os causadores do rombo no orçamento da União. O salário hoje do magistrado, um juiz do Tribunal Regional Federal, R$ 39.717, a média. Juízes federais na casa dos 37 mil. Juízes federais substitutos, 35 mil. Ministro do STF, 44 mil. Passa um pouquinho. Auxílios e benefícios de magistrados no Brasil, eles têm 60 dias de férias remuneradas, auxílio moradia, 1/3 do salário, gratificação por exercício cumulativo, esse é 1/3 do salário, 13º salário, gratificação por encargo de cursos ou concurso, auxílio alimentação em alguns casos e abono de permanência. Os dados do Ministério da Defesa mostram que o país fechará o ano com um efetivo de 360 mil militares. Isso da ativa, militares ativos. De acordo com o portal da Transparência, nós temos hoje 407.386 militares inativos e suas pensionistas. Somando isso, a gente chega próximo à casa de 800 mil pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas com seus familiares. Voltando, recapitulando lá atrás, nós gastamos 77,4 bi, é a folha de pagamento dos militares. O judiciário, 132,8 bi. E o efetivo deles, a gente vê aí que 18.265. Isso a gente vai pesquisando e vai achando ali na internet. É que o brasileiro hoje não tem a mania de estar pesquisando. O brasileiro parece que entrou num transe de pensar o seguinte: olha, é melhor não olhar para não sofrer. Os olhos não veem, o coração não sente, desculpa. Mas eu acho que não é por aí. O brasileiro tem que cobrar. Tem que cobrar dos seus parlamentares, que é outra categoria abarrotada de privilégios também, e mordomias, né? As autoridades militares também deveriam estar dando exemplo nessa seara, mas não. Fizeram questão de colocar ali alguns itens, né, numa suposta contribuição de cota de sacrifício no pacote do ministro da Economia, né, do Planejamento, e a gente vê que não é por aí. Houve a Lei 13.954, voltando novamente falando, onde trouxe realmente benefícios às altas camadas das Forças Armadas. Então você hoje, praça, você hoje pensionista, pense nisso, reflita isso. Precisamos saber a realidade. Quem é que está causando esse rombo? São os militares? Fica aqui a minha pergunta para a reflexão de todos vocês. E digo mais, você militar hoje da reserva, você pode se manifestar, não tenha medo. Você pode se manifestar. A Lei 7524/86, ela me permite fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Eu não estou julgando ninguém, não estou acusando, estou mostrando dados com base de pesquisa. E precisamos ter união e representatividade. Não é possível que a gente vá permanecer sofrendo essas injustiças que são causadas pela máquina pública e muitas das vezes com a ajuda de nossas autoridades. Então, é o que nós tínhamos para trazer para vocês, e desejo a todos vocês aí que a gente tenha novamente força de vontade, tenhamos paciência. Eu sei que a paciência nossa está, principalmente dos praças, está difícil ter esse tipo de paciência. Governo passado nada foi feito, esse governo atual também nada, por enquanto. Estamos aí com um suposto aumento de 9% parcelado em 2 vezes, mas isso é fruto do que foi feito em 2019, onde hoje nós temos uma lazeira para um reajuste militar nesse percentual. E nós vimos, através dos tempos aí, nós vimos que outras categorias terão um percentual bem maior, porque não houve o que aconteceu da tal da reforma da Previdência dos militares. E a gente sabe que isso foi balela. Então, peço mais uma vez às autoridades militares que
façam um exame de consciência, procurem o ministro da Defesa, tentem corrigir as injustiças que ficaram pautadas na Lei 13.954, onde os senhores fizeram um acordo no Senado Federal em 2019, prometendo que essas discrepâncias iam ser sanadas. E hoje nós estamos quase chegando, daqui a alguns dias, estaremos completando 5 anos, que essa cota de sacrifício, feita em 2019, caiu nos ombros dos praças graduados, principalmente a Lacuna, 2001 a 2019, ou seja, os militares da reserva e nossas pensionistas. Então, a gente conta com os senhores, já que os senhores se intitulam as pessoas responsáveis pelo bem-estar da nossa tropa. Então, fica aqui a minha observação e desejo boa sorte a todos.